Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a reportagem no New York Times que mais uma vez critica o STF pela ação contra a Lava Jato, né? É verdade que o New York Times erra algumas coisas nessa reportagem aqui. Por exemplo, ele diz que Bolsonaro que foi o culpado por tudo isso e coisa e tal, esquecendo que Bolsonaro nem quisesse poderia fazer isso, porque ele era só o presidente da República, não tinha nada a ver com o judiciário. Quem realmente matou a Lava Jato, todo mundo sabe, foi o próprio Judiciário, foi o próprio STF, não tinha nada que Bolsonaro pudesse fazer nem contra, nem a favor a isso. E, diga-se de passagem, foi um absurdo realmente que o STF fez, né? Se teve um golpe na história recente do Brasil, foi justamente o golpe do STF anulando os processos contra o Lula, né? Enfim, é um caso bastante crítico aqui, ou seja, eles criticam muito o STF, né? E o ponto importante aqui é mostrar que o New York Times, que é um jornal de esquerda, tá de extrema esquerda lá nos Estados Unidos, que muita gente assiste por lá, muita gente dá importância a isso na esquerda americana, está criticando fortemente o STF neste momento que o STF está tentando emplacar aquela ficção científica dele sobre o suposto golpe do Bolsonaro e coisa e tal, né? Ou seja, a visão que o pessoal lá nos Estados Unidos tem do STF está cada vez pior, seja na direita, seja na esquerda, ou seja, está cada vez mais próxima à visão real do que é o STF aqui no Brasil, um bando de corruptos que estão tentando salvar a própria pele, né? Essa notícia foi sugerida por conservadoras de esquerda serão ANCAP, anarcossocialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa aqui é a reportagem do New York Times, está disponível aqui, é fácil de achar aí o nome dela, né? O caso de corrupção que se espalhou por toda a América Latina está sendo desfeito, né? Então está explicando que a Operação Lava Jato, Car Wash, esse daqui, para quem não sabe, é o posto lá na Asa Norte, lá, que é o posto da Lava Jato, né? Que tinha, ele era usado, um dos pontos usados para fazer troca de dólares e coisa e tal, né? Lavagem de dinheiro. E aí por aí que começou o fiozinho que o pessoal começou a puxar, chegou lá no Youssef, chegou no pessoal da Petrobras, chegou nesse escândalo todo, né? Então esse daqui é o posto da Lava Jato lá em Brasília, e o que ele está falando aqui é justamente que teve a reportagem, que é um dos maiores casos de ataque contra a corrupção na história recente, está sendo apagado, né? A Suprema Corte Brasileira está jogando fora evidências-chave e deixando grandes convicções e suspendendo bilhões de dólares em multas, nesse caso, dizer uma série histórica de corrupção, né? Ou seja, estão argumentando que os investigadores eram tendenciosos, ou seja, o principal argumento que eles estão colocando é esse, né? Porque o outro argumento, lembra que a Lava Jato foi anulada 2 vezes, tá? O STF julgou em 2 pontos diferentes a anulação da Lava Jato. O primeiro ponto foi dizendo que o juiz natural estava errado, que não era a 13ª vara, tinha que ser em Brasília, que tinha que ser feita a coisa. Isso era o principal ponto, né? Era a principal decisão. E depois o Gilmar Mendes, isso foi a decisão do Toffoli, a decisão do Fachin. Depois teve a decisão do Gilmar Mendes também, que disse que o Moro era suspeito e, portanto, todas as ações dele eram nulas, né? Ou seja, foram 2 decisões anulando a Lava Jato no final das contas, né? E como eu falei para vocês na época, a decisão do Gilmar Mendes é a pior delas. A decisão do Fachin, embora livrasse a cara do Lula, porque voltava tudo a estaca zero com relação ao Lula, no final das contas preservava os outros condenados pela Lava Jato. A decisão do Gilmar Mendes não. Como ele disse que o Sérgio Moro era tendencioso, né, ele estava direcionado e coisa e tal, era suspeito no caso, isso serve não só para o Lula, como para todos os outros casos, para todos os outros acusados na Lava Jato. Eu falei isso na época, né, que acabou a Lava Jato. Né? Quando teve essa decisão, eu falei, olha, isso aí é uma questão de tempo, até os outros acusados todos da Lava Jato entrarem na justiça alegando que, olha, se o Moro era suspeito, então eu também estou livre também, né? E digo mais, vai acontecer de não apenas o pessoal recuperar o dinheiro que foi pago em multa, como muita gente entrar com pedido de indenização ao governo brasileiro, e nós todos contribuintes vamos ter que pagar indenização aos corruptos da Lava Jato por conta dessa decisão do Gilmar Mendes, essa decisão totalmente idiota e sem sentido. Não tem nada que indica que o Sérgio Moro foi tendencioso nesse julgamento, e mesmo que ele fosse, o caso foi comprovado pelo TRF, que foi comprovado pelo STJ, um monte de outras pessoas entraram nisso daí, não teve nenhum caso de comprometimento claro nessa história, né? Um projeto que foi feito durante muito tempo, com muita coleta de evidência, com muita investigação. As mensagens da Vaza Jato não mostraram nada de tendência do Sérgio Moro, de forma alguma.
mostraram o Deltan Dallagnol falando algumas coisas um pouco inapropriadas. Mas lembra, promotor é para acusar mesmo, promotor tem que acusar, não tem esse negócio de promotor ser neutro. Promotor não é neutro, promotor tem que acusar. É o juiz que tem que ser neutro. E o juiz, no caso, não teve nenhuma mensagem que comprometesse a neutralidade do Sérgio Moro, né? O que acontece aqui, a gente sabe, todo mundo sabe, é que começou a chegar no próprio STF, o Gilmar Mendes cheio de negócios estranhos, o Toffoli cheio de negócios estranhos, um monte de gente lá no STF cheio de negócios estranhos. Quando o pessoal viu que a Lava Jato iria chegar no STF, foi aí que a coisa mudou. A Vaza Jato foi meramente a desculpa que eles arrumaram para isso, não tinha nada ali que realmente mudasse, né? Mas enfim, aqui ó, no final das contas, as decisões estão agora fazendo desencadeando outras decisões em toda a América Latina, levando a remoção de pelo menos 115 prisões no Brasil, de acordo com grupos de anticorrupção, né? A volta também começa a lançar dúvidas sobre outros casos no Panamá, Equador, Peru e Argentina. Ou seja, se no Brasil foi anulada a decisão da Lava Jato, e esses casos começaram na Argentina, no Equador, no Peru e coisa e tal, também com base nas decisões da justiça brasileira, isso também começa a ser usado pelos advogados nesses países para justificar a anulação desses casos da Lava Jato por lá, né? E vamos combinar, faz todo sentido. Se a decisão inicial que causou a coisa toda foi revertida, por que continua aqui no Panamá, por que continua no Equador, né? E o pior, como a gente sabe, né, essas decisões foram revertidas porque estava chegando em gente grande, estava chegando no pessoal do STF. Por isso que foi revertido, não porque as pessoas são inocentes ou porque o Sérgio Moro foi, de fato, tendencioso, né? Aqui, ó, e esse tipo de coisa está modificando o perfil político da América Latina, jogando negócios multinacionais, levando a bilhões de dólares em multas e convicções sendo jogadas fora, né? Ou seja, a gente já falou sobre isso, né? O Lula só está na presidência do Brasil por conta dessa história, porque o STF descondenou o condenado, corrupto, né? O pinguço corrupto. E eles pegam algumas coisas erradas aqui, olha só, olha esse parágrafo aqui totalmente errado. Em 2018, um advogado, um congressista da extrema-direita chamado Jair Bolsonaro usou a mensagem de anticorrupção para usar o momento da Lava Jato e chegar à presidência do Brasil. Isso é absolutamente falso. Não foi só esse sentimento, não. O sentimento da direita no Brasil cresceu bastante por conta da informação descentralizada e distribuída. É lógico, a questão da corrupção foi um ponto importante, sim. Como eu expliquei para vocês, é um ponto extremamente central. Por quê? Porque o brasileiro sentiu na pele, sentiu no bolso a corrupção do governo Lula, né? Mas eles estão dizendo aqui que Bolsonaro usou isso para chegar à presidência, como se não fosse por mérito próprio, né? E aqui, então a administração dele também foi marcada por escândalos de corrupção. Qual escândalo de corrupção? Repara como é que eu falo para vocês, o New York Times é um jornal de esquerda. Qual escândalo de corrupção do governo Bolsonaro? Não teve nada, não teve nenhum escândalo de corrupção. E ele ultimamente encerrou a Lava Jato. Como assim ele encerrou a Lava Jato? O Bolsonaro nem que quisesse poderia encerrar a Lava Jato. Isso é uma besteira, né? Porque quando os investigadores começaram a olhar na sua família, olha só, o caso, estou falando aqui o quê? O caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com a Lava Jato, absolutamente nada a ver. E mesmo que o Bolsonaro quisesse, não teria como ele parar esse tipo de coisa. É uma idiotice sem tamanho, né? Na última semana, autoridades brasileiras indiciaram Bolsonaro pelo plano de golpe e coisa e tal. O único momento que eles fazem menção ao golpe é isso daqui, né? Repara que é um parágrafo totalmente errado que mostra o desconhecimento muito grande deles ali e foge da principal questão. Quem desfez a Lava Jato foi o STF e foi exatamente para tirar Bolsonaro. O STF queria tirar Bolsonaro a todo custo porque, de novo, aquilo que eu falei para vocês, quando teve a Lava Jato, o pessoal lá da elite aristocrática socialista de Brasília estava felizão. Por quê? Porque ia voltar o PSDB. Eles achavam que o PSDB ia ganhar. Pô, excelente. É o que eles queriam. O que eles queriam é voltar o Teatro das Tesouras ali, o PSDB, o Geraldo Alckmin ganhando e coisa e tal. Só que o Bolsonaro ganhou. Por que o Bolsonaro ganhou? Porque o povo, muito corretamente, percebeu que o PSDB já está há 16 anos tentando tirar o PT do poder e não consegue. É porque não quer tanto tirar o PT do poder assim no final das contas, né? Então não é um antipetista confiável. O Bolsonaro sim, o Bolsonaro está 16 anos batendo no PT
por mais que não consiga alguma coisa, porque não tinha expressão, mas ele estava há 16 anos batendo no PT direto. O PSDB era sempre aquele papo, não vamos fazer o impeachment não, deixa o Lula sangrar que na próxima eleição ele perde, coisa e tal, e nunca perdia, sempre ganhava a próxima eleição. Então, ou seja, o povo muito corretamente identificou no Bolsonaro o verdadeiro antipetista, não o PSDB. Mas aí o pessoal dessa elite falou assim, não, mas beleza, porque o Bolsonaro vai ganhar, mas ele não vai conseguir governar, ele não tem capacidade de governar, ele é um maluco, né, que não quer dizer nada, vai acabar caindo de qualquer forma. É o pessoal do Dória. O Dória estava essa era a janela do Dória, do Wilson Witzel e coisa e tal. Eles achavam, não, o Bolsonaro vai eleger, mas não vai conseguir fazer nada, coisa e tal, né? Então, o plano do PSDB... Lembra que no primeiro momento o PSDB fazia parte do governo Bolsonaro, cara. O PSDB apoiou o Bolsonaro. Por que apoiou o Bolsonaro? Ah, não, o Bolsonaro vai cair e pronto, beleza. O PSDB vai assumir aqui a presidência, vai ajudar isso aqui, vai entrar como grande ajudante do Bolsonaro e vai assumir a coisa toda, né? Só que Bolsonaro não caiu, né? Em 2019, no final de 2019, tentaram o plano da Marielle, lá do porteiro lá do Rio, que disse que o cara... Lembra que em 2019 já se sabia que era o Domingos Brazão que tinha mandado matar a Marielle. Já se sabia em 2019. A Raquel Dodge já tinha falado, foi o Domingos Brazão. Mas aí ficaram com esse papo de não, quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle, e aí saiu a reportagem na Rede Globo de que o cara tinha interfonado para o Bolsonaro na entrada do coisa lá, ou seja, queriam causar um escândalo para derrubar Bolsonaro. Essa era a ideia do PSDB. Não, Bolsonaro não vai conseguir governar, então beleza, né? Aí, só que não deu certo, né? Chegou 2020, veio a pandemia. Aí o pessoal falou, não, agora tranquilo, agora Bolsonaro cai. Agora, Bolsonaro, como é que ele vai conseguir governar o país numa pandemia e coisa e tal, né? E ao contrário, o apoio a Bolsonaro só cresceu, porque Bolsonaro foi o único certo nessa história da pandemia, né? Ficou o STF, governadores e prefeitos, todo mundo implementando medidas absurdas e sem sentido de fique em casa, essas besteiras. E, no final das contas, Bolsonaro foi o único que ficou do lado certo da história durante a pandemia. Bolsonaro só cresceu, né? Aí que o Dória foi com tudo, né? O Dória queria ser o cara que resolveu a pandemia, né? Inventou a vacina dele que não funciona, tentou tirar o Moro do governo Bolsonaro. Nesse momento, de fato, o Moro prejudicou Bolsonaro, né, ao sair do governo. Felizmente, o Paulo Guedes não quis sair. E aí, ou seja, acabou que mesmo com tudo isso, o Bolsonaro não caiu. E aí que bateu o pavor na elite aristocrática socialista brasileira. Falou, não, pô, Bolsonaro não é só um erro, não foi um disparo em massa de WhatsApp que elegeu esse cara. Tem gente que gosta dele mesmo, senão ele não estava lá. E aí que decidiram ressuscitar o Lula. Fizeram pesquisa de opinião, viram que na eleição de 2022, se não fosse o Lula, ninguém tirava Bolsonaro, mesmo o Lula, vocês podem ver. O Lula, com toda a ajuda do STF, o STF botou o dedão na balança lá com muita vontade na eleição de 2022, né? Com toda a ajuda do STF, o Lula ganhou com uma margem pequenininha do Bolsonaro, né? Por muito pouco o Bolsonaro não ganhou 2022. E no final das contas, foi a visão que eles tiveram lá. Temos que acabar com a Lava Jato, acabar com o Lula e pronto. Para salvar o PSDB, para salvar a esquerda no Brasil. O que eles querem, de novo, era o teatro das tesouras, ficar PSDB e PT alternando no poder, né? Não vão conseguir no final das contas. Aí fizeram essa lambança. Quem fez essa lambança toda foi o STF. Foi o STF com o intuito de tirar Bolsonaro. Anulou a coisa do Lula. Aí eles criticam muito o Toffoli aqui, a ponto de eu achar que tem muita gente no PT querendo tirar o Toffoli, tá? Eu não descarto isso não, tá? Porque vocês lembram que o Lula ficou meio chateado com o Toffoli, né? O Toffoli foi indicado pelo Lula, era advogado do Lula, mas tomou algumas decisões na Lava Jato contra o Lula. O Lula ficou magoado com o Toffoli. Aqui o jornal bate muito no Toffoli. Eu não tenho dúvida que tem muita gente querendo derrubar o Toffoli lá, justamente por conta disso. Mas o fato é que o Toffoli fala aqui que ele seguiu a decisão dos outros colegas. E de fato, né? É o que eu falei para vocês. No momento que o Gilmar Mendes disse que o Moro é suspeito, acabou a Lava Jato. Acabou. Porque todo mundo ia usar essa desculpa. Todos os outros acusados da Lava Jato iam usar a mesma decisão do Gilmar Mendes. Então, de fato, o que o Toffoli fez não foi nada assim absurdo em termos jurídicos, né? Quem fez o absurdo em termos jurídicos foi o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é que cagou no pau. O Toffoli errou também, evidentemente, ele está errado desde o início, mas menos, né? E outra coisa que eles dizem aqui é que essa coisa toda começou, a destruição da Lava Jato começou justamente quando o Toffoli foi acusado de corrupção. É a famosa reportagem da Veja, o amigo do meu pai. É o que eu falo para vocês, está mais do que na cara para todo mundo, até lá no exterior, o que está acontecendo, né? Aqui no Brasil, o canal, essa reportagem repercutiu,
O pessoal neutro aqui falou sobre criticando a esquerda, falou, não, porque o New York Times volta a atacar o Brasil por decisões contrárias à Lava Jato. Não, volta a atacar os políticos do STF. É isso que o New York Times está criticando. E está criticando com muita razão, porque os políticos do STF estão destruindo a Lava Jato e com isso destruindo o Brasil. Não está atacando o Brasil, não está atacando maus elementos dentro do judiciário brasileiro. E a revista Oeste aqui, ó, STF está eliminando a Lava Jato silenciosamente. Ou seja, a repercussão é isso mesmo. E eu acho que isso é muito positivo, porque nesse momento que a esquerda e o STF, né, que o regime do Lula com o Alexandre de Moraes está querendo acusar Bolsonaro de golpe, falar não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, o principal foco da imprensa internacional está no caramba, que absurdo, vocês estão acabando com a Lava Jato. Todo mundo consegue ver que realmente tinha corrupção pra caramba ali, os caras que foram condenados com muita evidência, e vocês estão acabando com isso. Tá ficando feio esse negócio pro STF brasileiro, tá? A coisa tá ficando feia, realmente. Repara que o próprio Lula, ele volta e meia, ele pede ajuda do exterior, porque ele sabe que ele sozinho, ele não tem força aqui no Brasil. Não tem ninguém no Brasil que apoia a esquerda hoje em dia, né? Então o Lula fica nessas convenções internacionais querendo apoio do pessoal de fora. Não me mantenha aqui no poder no Brasil, porque eu sozinho não me aguento, né? E agora o que o pessoal está vendo é que o pessoal lá de fora não está muito disposto a ajudar o regime do Lula e do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, não. Vamos ver para onde é que vai dar isso daqui, mas está cada vez pior a situação para eles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.